Falando francamente, é um editorial que nós pretendemos montar, trazer ao conhecimento de todos que representa a nossa opinião. Existe na Câmara Municipal de Birigui, e deverá ser fruto, a não ser que haja uma retirada desse projeto, um projeto de lei que fala a respeito da cobrança da taxa do lixo. E esse projeto tem suscitado algumas dúvidas em relação ao conteúdo do projeto. O que explica, o que mostra, o que diz e o que tem o conteúdo desse projeto, levando mesmo os vereadores a ter dúvida em relação à sua aprovação ou não. Sabe perfeitamente que já está embutido no orçamento do município para este ano de 600 milhões de reais o resíduo financeiro que implicaria aí com a cobrança da coleta do lixo. Então, essa dúvida em relação de como será feita essa cobrança. Se será feita através do tamanho da residência, o conteúdo comercial, a diferença de um bairro para o outro, do centro da cidade também, de um posto de gasolina ou de uma casa residencial, que é essa a explicação técnica que os vereadores querem para darem o seu voto favorável ou o seu voto contrário. Isso vem implicando numa série de discussões. Vereadores já pediram, inclusive, que fosse feita aí uma alteração nesse projeto. Foi feito, inclusive, algumas, mas não a contento de alguns vereadores. E sabe perfeitamente que vereador aí, no estilo de fazer, apreciar tudo, quer tudo direitinho para depois não sofrer sérios danos morais, implicar em situações judiciais que possa levar o seu nome aí a ser considerado aí culpado por ter aprovado determinado projeto. E as discussões prosseguem. Hoje, na opinião de alguns vereadores que nós ouvimos, dá a impressão e a certeza de que o projeto não passará. O projeto não teria a sua aprovação, porque dificilmente vereador quer, principalmente faltando 2 anos para a eleição, ou 1 ano para a eleição, esse ano que vem já teremos eleição, então já começam aí a fazer, puxa vida, a população já paga um aumento na taxa do esgoto e da água. A população já paga o aumento do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. A população já tem aí, a grande parte aí, a responsabilidade do pagamento do IPVA. Fora outros impostos que tem aí e que são verdadeiramente cobrados. E que o município precisa desse recebimento para manter a sua folha de trabalhos e atividades. Então já começam essa especulação. Em 2 sessões onde o projeto seria discutido, não houve quórum suficiente. Não se sabe ainda como será feita a discussão desse projeto. Se o prefeito vai entrar na justiça, conforme prometeu, se vai encaminhar um outro projeto para a Câmara apreciar, fazendo aquelas colocações que notadamente é necessário e é exigido para tal fim. Então, essas dúvidas persistem e nós costumamos sempre ouvir vereadores a respeito do assunto. E ontem à tarde entrei em contato com o Marquinhos da Ripada, que também já disse em várias oportunidades, conversando com ele, que ele é contrário a esse projeto. Então ele explica para a gente aqui a sua posição e a sua situação no Falando Francamente, Marquinhos. O Marquinhos ontem falou com a gente aí, nós pedimos inclusive a autorização dele para que pudéssemos dar a explicação técnica dele e ele nos autorizou. Está aí a explicação, agora sim, do Marquinhos da Ripada. Vamos ver o voto dele. Ô Paulo, realmente eu entendo que existe dupla tributação. E fora isso, Paulo, o projeto precisa ser colocado às claras para a sociedade de que maneira vai ser cobrado. Nós estamos falando, não é de 50 mil cruzeiros, nós estamos falando de 18 milhões de reais de arrecadação, a perspectiva. Veja bem, a Monte Azul Ferraz, num contrato com Araçatuba, Paulo, em 25 milhões, salvo engano, eles fazem a coleta,
o armazenamento desse resíduo no aterro sanitário, a limpeza dentro da cidade, inclusive com varredores. Araçatuba tem hoje 80 mil, próximo de 100 mil habitantes a mais do que Birigui. Então a conta está desigual, tá? Essa é a primeira coisa. Outra coisa, se fala de arrecadar ali, mas não fala-se, por exemplo, de um plano de saúde para os coletores de lixo. Parte dessa arrecadação se vai ser investido em educação ambiental, preservação do meio ambiente, que seria lógico, desenvolvimento de projetos, políticas públicas para a conscientização da população da importância da reciclagem, tá? Porque não adianta falar de reciclagem se não criar políticas públicas, principalmente de educação, porque o município ele não vai dentro da casa da população separar o lixo. Nós temos que criar essa consciência para a população separar o resíduo, o recurso dentro da casa, o que é lixo orgânico, o que é lixo reciclável, e na hora que colocar na calçada, já colocar já tudo separado. Então, esse projeto está muito vazio, remendado, mal feito, tá? Sem contar que, Paulo, um morador, por exemplo, lá do Candeias, ou um morador lá do Birigui 1, ou do Jardim do Trevo, eu estou citando bairros periféricos da borda da cidade, tá? Ele vai pagar o lixo a mesma porcentagem, por exemplo, de um posto de combustível que gera resíduo de óleo, que não tem como reciclar as estopas, poluentes, enfim. Ele vai pagar o lixo orgânico dele o mesmo preço de quem produz o lixo contaminado? Uma outra situação, as empresas, prestadores de serviço, indústria, enfim, que desenvolve dentro da sua cadeia produtiva, políticas e projetos de melhoria do meio ambiente, de conscientização, que trabalha com responsabilidade ambiental. Essas empresas não teriam que ter um subsídio, pagar um pouco menos? É alguns questionamentos que eu gostaria de fazer, que foi impossível fazer, porque não houve esse debate. O prefeito quer enfiar a goela abaixo, e a goela abaixo não vai passar lá, Paulo. A goela abaixo não vai passar. O que depender de mim, não vai passar. E tem outros vereadores lá que comungam desses mesmos ideais. Aquela Casa de Lei é um instrumento de fiscalização, de defesa da população, e não curral de voto de legislativo, no legislativo do prefeito, tá? O que for bom, nós vamos aprovar. Veja bem, eu sou favorável à taxa de lixo. Isso aí, lá no marco do saneamento básico, enfim, já foi determinado, tá? Não obrigatório, mas foi determinado que haveria essa possibilidade. Porém, empurrar a goela abaixo, não vamos permitir. Aí então o vereador Marcos da Ripada dando a explicação de o que seria o seu voto, desde que haja uma explicação técnica, não é contra a taxa de cobrança da taxa do lixo, mas com algumas situações que estão no projeto e que deverão ser explicadas minuciosamente. Com a palavra, falando francamente, o seu prefeito e sua assessoria enviando para a Câmara aquilo que os vereadores querem saber, para que eles também possam dizer, falando francamente aqui.